Shalom, queridos, graça e paz. Tudo bem? Todos me escutam bem? Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Como é que tá o friozinho aí? Aqui na praia tá um freezer. Muito, muito frio. Aí também tem gente de manga curta, tem gente de blusãozinho, tem gente encarangado. Mas graças a Deus pela vida de cada um de vocês, eu quero te convidar agora. Ó, tem gente que já puxou uma cobertinha aí, que delícia. São os privilégios, né? De a gente poder estar fazendo um culto a partir das nossas próprias casas. Quero te convidar a fechar os teus olhos agora, baixar a tua cabeça. E nós vamos consagrar esse tempo ao Senhor Jesus. Para que tudo que nós vivermos aqui juntos como igreja, nesse formato que Ele nos propôs para esse tempo, venha honrar e engrandecer o nome dEle. Através de um tempo onde Ele tem conduzido a sua igreja em maturidade de vida nele. Amém? Fecha os teus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez, com nosso coração cheio de gratidão, por quem Tu és nas nossas vidas, porque nós temos a honra, o privilégio de servirmos a um Deus vivo, um Deus conosco, um Deus que zela pela vida dos Teus filhos. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tens guardado cada casa, cada família, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua provisão constante. Obrigado porque nós não estamos soltos ao vento, mas nós temos uma casa, um lugar seguro. Nós estamos debaixo das Tuas asas. E esse é o melhor lugar que podemos estar. Nós queremos consagrar essa noite, esse tempo a Ti, Pai, em nome de Jesus. E consagrar todo o nosso coração, toda a nossa vida a Ti. Nós Te pedimos, nós Te convidamos, Espírito Santo, para estar agindo em nossas vidas e através das nossas vidas. Vem nos levar, Senhor, nesse tempo, a mergulharmos em águas mais profundas de intimidade contigo, de modo que possamos discernir o tempo que estamos vivendo, individualmente, como família, como congregação e como reino de Deus estabelecido sobre essa terra, Pai. Por isso nós consagramos a Ti, dedicamos tudo a Ti, Pai, para que o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja engrandecido e os Teus projetos maiores sejam estabelecidos em nossas vidas, sejam estabelecidos sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Vou chamar a Carol, o Alda e o Davi que vão ministrar o louvor hoje. Hoje nós estamos com um time completo aqui, né? Glória a Deus. Como é que a pastora fala, filho? Shalom. Queridos. Shalom, queridos. Isso aí. Shalom, queridos. Graça e paz. Viu só? Igreja Avivamento. Vamos lá, então. Em tempos de comunhão virtual, né? Somos gratos ao Senhor por tudo que nós temos recebido dele. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também
coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Ele é o motivo da nossa canção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Nosso Deus é um Deus tremendo. Glória a Deus. Realmente, com o Davi fica ainda melhor o louvor, hein? Obrigada, Davi. Beijo. Ah, obrigada, Goretinha Martins. Queridos, amo vocês. Ah, não sei se todo mundo sabe, mas dizem por aí que hoje é dia dos pastores. Por isso, eu não consigo enxergar o que tem ali, naquele cartazinho. Parabéns, pastor. Feliz? É isso? Me ajuda ali, Xande. Feliz dia do pastor! Uau! Nós recebemos esse carinho de vocês com muita alegria. Obrigada, família IBN de Porto Alegre. Nós amamos muito vocês e amamos muito pastorear vocês. Para nós é uma grande honra, um grande privilégio. Nós aprendemos muito com vocês e nós aprendemos mais ainda com o nosso Senhor ao andarmos como igreja. Obrigada pelo carinho, pela fidelidade de cada um e pela parceria em nós estarmos juntos implantando o reino de Deus sobre a nossa nação. Amém? Eu queria apenas lembrar alguns avisos, não quero gastar tempo nisso, tá? Mas só lembrando que de segunda a sexta nós temos a live do apóstolo Alexandre às 19 horas. Sexta-feira nós tivemos, sexta-feira que passou agora, plena sexta-feira do Dia dos Namorados, nós tivemos uma live muito especial das 7 às 8, onde o apóstolo Levi esteve conosco, trazendo a sua posição e trazendo um ensino poderoso da parte de Deus a respeito desse tempo que a gente está vivendo e do que nós temos pela frente, sobre escatologia e que relações a gente pode fazer diante de tudo isso que nós estamos vendo acontecer nesse momento, certo? Foi tão maravilhoso e havia tantas perguntas e tantas coisas que ele preparou para falar e não deu tempo, que nós vamos ter a continuação desse tempo com o apóstolo Levi, junto com o apóstolo Alexandre, nessa segunda-feira. Então, amanhã, nós temos novamente a participação do apóstolo Levi conosco nessa live, certo? Na terça-feira de manhã, às 10 horas, tem a live comigo, do Cá Entre Nós, 13º encontro, certo? São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Sábados, nós temos a Rede Jovem também às 19h30. Está acontecendo, os jovens têm se encontrado e têm recebido uma palavra poderosa que tem consolidado aquele fruto daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de relembrá-los que a nossa ação social continua dentro de uma visão de transformação social, através do apoio de cada um de nós, certo? Aqueles que estão disponíveis para poderem estar contribuindo com essas ações que geram transformações, falem então com a Eneida, falem com a Fernanda, falem com a Ana Paula ou com os seus cônjuges. Eu acho que hoje todo mundo deu uma olhadinha para conhecer um pouquinho mais sobre ação social através do vídeo que esse ministério postou ali no grupo da igreja, dentro daquela proposta da EBD, onde cada ministério tem se apresentado e falado um pouquinho para as crianças, para que elas possam ter mais noção e ideias e começarem a imaginar até mesmo, colocar diante do Senhor quais são as possibilidades que eles têm de trabalhar dentro do reino, na implantação do reino, a partir dos talentos e dons que Deus tem já colocado na vida de cada um deles. Certo? Então é isso, vou chamar o apóstolo Alexandre. Beijo para você. Shalom, queridos. Graça e paz. Estão me ouvindo bem aí?
Quem está me ouvindo bem, shalom a todos. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesse culto abençoado, culto online. Que coisa boa, que coisa linda, né? Poder ver essas carinhas abençoadas e espero que muito em breve a gente consiga estar nos vendo pessoalmente. Posso contar um pecado para eles, meu bem? Vou confessar um pecado aqui. Agora já foi, né? Agora já foi. Esse final de semana nós demos um pulinho em Porto Alegre aí para espiar a terra, né? Demos uma bisbilhotada por Porto Alegre, né? E eu não sei, eu acho que nós já estamos numa transição aí, tá? Possivelmente semana que vem iremos de novo, final de semana. Então estamos aí numa transição. Fazia 90 dias que eu não via minha mãe. Aí fomos lá visitá-la. Lembrando que agora nós estamos num tempo de distanciamento e não isolamento, né? Então isso possibilitou de a gente poder ter um pouco de mais liberdade, né? Sem estar indo contra o que as autoridades estão estabelecendo, né? Claro, salvo todos os cuidados, né? Estivemos então, dormimos uma noite na nossa cama em Porto Alegre, que delícia, né? Mas então, não sei, eu estou achando que eu estou espias, exatamente, estou espiando a Terra. Eu estou achando que esse tempo aí ele está começando a se abreviar. Eu creio que sempre nós temos que nos antecipar aquilo que vai acontecer, né? Quando a crise começou, nós nos antecipamos a partir de um comando do Senhor em vir para cá nos isolar, né? E a partir do momento que também nós estamos entendendo que uma nova etapa se aproxima, também debaixo de um comando do Senhor, ou debaixo de uma nova impressão espiritual, nós também queremos nos antecipar em começar a retomar algumas coisas em Porto Alegre, né? Senão corre o risco de eu ficar muito apaixonado pelo mar, pela areia da praia, aí não vai dar certo, né? Então, o meu negócio lá é concreto armado, cimento, tijolo, lingote e tavela, né? Então, o meu negócio é esse, é a selva de pedra, né? Então, vamos lá, não adianta. A nossa história é Porto Alegre, né? Então, a gente está aqui nesse tempo aqui, resguardado, mas a gente já está com o olho em Porto Alegre de volta, porque cremos que tem muita coisa para fazer. E o segundo semestre, gente, o segundo semestre vai ser maravilhoso, viu? É impressionante que eu falo com alguns irmãos, alguns discípulos, e sempre eu fico na expectativa de ouvir as crises deles, né? E cada vez que eu falo com eles, eles me dizem assim: nunca vendi tanto, o meu negócio nunca decolou tanto, as coisas nunca ficaram tão bombadas, né? No meio dessa crise. Ó. Alguns dizem assim: para mim essa crise está sendo excelente, está bombando, nunca vendi tanto. A empresa já faturou tanto, recém estamos na metade do mês. Eu tenho ouvido isso de muita gente. É claro que eu sei que nem todos estão ainda vivendo. Ó, o Juliano está dizendo que é um desses. Ó. Nem todos estão vivendo ainda essa realidade. Mas eu quero dizer para vocês que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós precisamos viver essa realidade. Então, a gente sabe que Deus colocou o mundo de joelhos. A gente sabe que Deus está proporcionando para o homem um tempo de reflexão, né? Nós estamos vivendo uma verdadeira reflexão. Eu falo para vocês que sexta-feira, aqui em Arroio do Sal, eu preguei num culto ainda. Olha só, já estou me sentindo em atividade de novo, né? Depois daquela live maravilhosa do apóstolo Levi, eu preguei num culto aqui em Arroio do Sal ainda, né? Então a gente não para nunca, gente. O nosso ministério, ele é muito dinâmico. E segunda-feira, só para arrematar o que a pastora já disse, nós conseguimos ver ali, com o apóstolo Levi, só a introdução, que foi as 3 teorias milenistas, as 3 teorias em relação ao arrebatamento, né, que é o pré-tribulacionismo, mesos e pós, e vimos um pouquinho o princípio das dores, e quando nós entramos no arrebatamento, não deu mais tempo. Então, amanhã,
Eu pedi para ele continuar a live, nós vamos começar no arrebatamento, e tem muita coisa para ver. Quem não viu, tá no meu IGTV, no meu Instagram. Entra lá que tá lá o vídeo. Amanhã eu estarei baixando para o YouTube. E eu acho, olha, a Luizane está dizendo também que está prosperando no meio da crise, exatamente. Então, a nossa história ela é contada não pelo mundo, ela é contada por Deus na nossa vida. Tá? A nossa história ela não obedece à dinâmica do mundo, ela obedece à dinâmica do Senhor nos impulsionando para o seu propósito, ok? Então, olha só, acho que foi a Cris que pediu para mim colocar ali toda a estrutura no Telegram, tá? Foi, né? Eu não tive tempo esse fim de semana porque a gente viajou, mas amanhã de manhã provavelmente eu vou colocar ali toda a sequência escatológica que nós estamos tratando, tá? Eu vou colocar também, olha aí o Rodrigo Rocha que diz ele também, eles também, olha aí, viu? Gente, eu não estou falando bobagem aqui, eu estou falando o testemunho de pessoas que estão crendo na palavra liberada e estão agindo em cima dela, né? Por fé. E Deus está agindo também. Então, olha só, se você não recebeu o seu milagre ainda, não desfaleça, você vai receber em nome de Jesus. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Amém? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a pastora está ratificando ali, quem não assistiu a live de sexta, assista, porque vai ser a continuação do que nós tratamos. Então, nós iniciaremos, provavelmente recapitulando alguma coisinha, mas já no arrebatamento da igreja. Aí nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, nós vamos falar sobre o milênio, nós vamos falar sobre o juízo do trono branco, que é o grande juízo final, nós vamos falar da questão de quando Satanás é preso, depois ele é solto, depois ele é derrotado. Então, tem vários assuntos interessantes. Depois eu coloco a sequência escatológica para você lá no Telegram, tá? Olha só. Pastor, mas o que é escatologia? Escatologia é esperança. Essa palavra significa esperança. Então, escatologia tem a ver com a esperança do crente. Tanto é que no módulo 3 da Escola de Líderes, eu trato uma doutrina elementar de Cristo, que é juízos eternos, né? A ressurreição dos mortos e juízos eternos, que é a doutrina elementar de Cristo. Então, isso é elementar para o crente, mas é pouco conhecido no meio da igreja. Olha aí, o Magnus falou que estamos em meio à maior CIS de todos os tempos, mais de 50 mil pessoas em 36 países. Está prosperando, Magnus? Meu Deus do céu. Tremendo, né? É isso aí. Gente, tem gente que fica chorando, tem gente que vende lenço. Mas tem gente também que ora e recebe o milagre. Chora porque recebeu um milagre fora do comum, né? Amém? Vamos lá, então. Então, eu vejo tantos testemunhos de gente que realmente está tendo uma mudança nesse tempo. Se você também está tendo alguma resposta sobrenatural, pode testemunhar aí. O testemunho, ele edifica as nossas vidas, né? Ele edifica porque ele comprova que essa palavra é verdadeira, ele alimenta a nossa fé e glorifica o nome do Senhor. Essas três coisas acontecem quando a gente testemunha, né? Então, se você está sendo mais abençoado nesse tempo do que antes, pode colocar no chat ali, como alguns já estão colocando. Amém, queridos? Glória a Deus. Que saudade de todos. Olha, a gente esticou o elástico até aonde... O Arthur está dizendo que está sendo mais abençoado nesse tempo. Glória a Deus. A Marielle também está sendo mais abençoada nesse tempo. Glória a Deus. Esse é o poder de Deus se movendo através da sua igreja. Aonde o mundo está só falando de crise, de morte e de desgraça, de ruína, nós estamos vendo entre nós, a nossa família, pessoas prosperando de maneira sobrenatural. Aliás, tudo aquilo que era temor, agora se tornou em virtude para nós. Era medo, mas agora se tornou em alegria. Medo de nós não vencermos, medo de nós... Não significa que nós não tenhamos passado por provas, por angústias, por aflições e por apertos. Não significa. Mas significa que a crise, ela nos impulsiona para o novo. E nós estamos sendo impulsionados para esse novo. E esse novo está trazendo respostas novas. Amém, queridos? Então, celebra no teu coração aí as vitórias que Deus tem nos dado. Amém? Vamos à palavra de oferta hoje. Eu tenho ministrado
algumas palavras específicas sobre dimensões de prosperidade, e eu quero falar sobre uma oferta que está no livro de Levítico ainda, tá? No capítulo 9, versículo 2. Não é o único texto, mas para nós ganharmos tempo, eu vou ler esse texto de Levítico. Ela aparece várias vezes, essa oferta, no livro de Levítico, eu vou ler esse texto. Então, está ali Levítico capítulo 9, versículo 2. Se alguém puder, coloca no chat. Ah, não, ele está colocando aqui na... Muito obrigado, Iago, nos ajudando hoje aí com a tecnologia. Vamos lá. Gostei desse fundo, hein? Tá bonito demais, hein? Vamos lá. Moisés, Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Vamos lá. Eu quero trazer agora essa palavra aqui, toma um bezerro para a oferta pelo pecado, né? Essa oferta aqui, ela já era uma oferta da culpa do pecado, né? Mas aí alguém vai dizer assim, pastor, mas Jesus não pagou? Claro que pagou. Mas a oferta é para ativar o resultado, não por um pagamento, mas por uma oferta. Porque se fosse pagamento, aí era dívida, né? Nós não estamos pagando nada, nós estamos aprendendo propósitos. O objetivo desse momento aqui não é falar de valor, não é falar de nada disso. Ó, você vai dar tanto, não é falar nada disso. O objetivo é você conhecer propósito, porque nós temos que sair do patamar de ofertar sem propósito nenhum. Então, eu estou trazendo aqui 12 propósitos, 12 dimensões de prosperidade ou de propósitos bíblicos para a sua oferta. Quem está entendendo isso? Amém? Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Então, estamos falando de propósito, porque não tem nada melhor quando a gente faz algo com propósito. Isso dá sentido, significado e traz resultados. Amém? Então, essa palavra, oferta pelo pecado, nada mais é do que ratat. Ratat. Quem já estudou um pouco de hebraico, eu não sei se alguém estudou um pouco de hebraico aqui, tem uma consoante, o hebraico ele não tem vogais, né? Ele tem, agora num hebraico moderno, eles fizeram ali umas pontuações no hebraico para apontar a vogal, porque é impossível falar. Então, para apontar a pronúncia correta. Então, é uma indicação de vogal, né? Então, o que acontece? Tem uma consoante que é o re, né? Se você já viu a inscrição, né, do túmulo, né? Rei dos Reis, né? Rei dos Reis. Tem aquele que parece uma cerquinha assim, que é o re, e ele é bem gutural. Re, né? Então, essa palavra começa justamente com esse re gutural. Ratá, né? Que é uma dimensão de saúde emocional. Ratat significa ofensa, tá? Pecado pela ofensa ou pela falta de perdão está ligado a uma questão emocional, né? Então tem pessoas, tá, que estão presas emocionalmente, justamente por falta de perdão, porque se sentiram ofendidas e não liberaram o perdão, ou não foram perdoados. Então, esse pecado, ele é um pecado que até os sacerdotes, eles ministravam essa oferta, porque mesmo os levitas, os sacerdotes, eles poderiam pecar no relacionamento e acumular no seu interior ofensas, amarguras. Então, tem a ver com essa remoção de ofensa. E a amargura é um pecado que te remove direitos, que te limita. E a gente sempre diz, a gente sempre ensinou, e aqui está a base bíblica, né? A gente sempre ensinou assim, olha, a pessoa que não perdoa, ela fica presa. A pessoa que não perdoa, ela está fazendo mal para si mesma, exatamente. E essa pessoa, então, que está aflita, angustiada, porque passou por uma decepção, passou por uma ofensa, coisa e tal, ela daria, então, essa oferta ratat, né? Que é exatamente essa oferta que entrava com o propósito de cura emocional, saúde emocional, né? Também tem um outro aspecto da ratat, que é
a questão das palavras contrárias, palavras de maldição. Já ouviram falar em maldição lançada? Né? A dívida pelo pecado já foi paga, mas muitas vezes nós estamos ainda debaixo de influência de coisas que foram lançadas contra nós, decretos que foram emitidos. Eu ministrei esses dias uma live só sobre mudança de decreto, né? Onde por um decreto aquele exército virou osso seco, e por um decreto, eles também agora ressuscitaram, fizeram, tornaram-se carne novamente, com tendões, e receberam o sopro de vida. Então nós sabemos que decretos podem mudar a sorte. Então muitas vezes a ratat, ela vem por uma palavra contrária, de um decreto contrário, uma maldição lançada. Essa oferta, ela era o resgate do direito que foi removido por causa de uma maldição lançada. Quem está entendendo aí? Coloca no chat. Você está entendendo? Diga amém aí. Glória a Deus, tá? E aí eu quero complementar esse tempo de oferta, tá? E em 3 João, versículo 2, tá? 3 João, versículo 2, terceiro livro, então, de João. Na verdade, é capítulo 1, versículo 2, né? Mas como ele tem só um capítulo, a gente geralmente fala versículo 2, 3 João, versículo 2, né? Então, assim, o que acontece? Amado, acima de tudo, faço vós que por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, se a tua alma estiver presa, se a tua alma não prosperar, se a tua alma declinar, se a tua alma estiver desmaiada diante das tuas guerras, você não vai prosperar. Quem está entendendo aí? Então, a prosperidade do homem, ela está ligada à prosperidade da alma. Então, prosperidade emocional. Nós estamos numa época que não só no evangelho, mas na ciência tem se trabalhado essa questão da prosperidade da alma, que é hoje denominada como inteligência emocional. Mas ter inteligência não significa ter cura das feridas. Eu posso ser inteligente, mas eu posso ser uma pessoa com feridas. Então, não é porque eu tenho inteligência na medicina que o meu corpo não fica doente. Então, uma coisa é a inteligência, outra coisa é a cura, né? A oferta de ratat, ela está ligada, né? Está ligada a essa cura das emoções, cura da alma, cura da tua saúde, para que você tenha saúde emocional. Amém? Quem tá entendendo aí, está recebendo a palavra. Então, eu vou ler aqui para você, tá? Se o Iago puder colocar, se ele tiver aí o banner das ofertas, né? Da conta da igreja, para aqueles que desejam ofertar, né? Vai que alguém não saiba ainda, né? Eu acredito que todos já sabem, mas coloca aí, enquanto eu faço uma revisão daquilo que eu tenho ensinado nos últimos cultos, né? Então, olha só, eu falei sobre Corban, que é uma dimensão de comunhão, né? Qual é o significado da Corban? É se achegar a Deus. E o propósito da Corban? Comunhão com Deus. Então, ter mais sensibilidade ao Espírito, ter mais comunhão. Essa é o sentido hoje para a Corban. Eu falei sobre Zoevá, que é uma dimensão de herança. Então, qual é o significado? É sacrificar para o direito, restauração do direito de filiação, ou seja, o propósito é renunciar à pobreza da orfandade. Então, a partir de Cristo, nós estabelecemos uma Zoevá, ou seja, resgatamos o direito à nossa herança. Eu ministrei também sobre Shekel, que é dimensão de prosperidade. Se você está dedicando um projeto novo, está pedindo libertação de uma pessoa, o significado da Shekel significa êxito, prosperidade. E o propósito dessa oferta ou desse propósito é exatamente a prosperidade financeira. Semana passada eu ministrei sobre Asham, que significa dimensão de uma saúde física. Então o significado é enfermidade e o propósito dessa oferta é saúde física. E hoje estou falando de Ratat, né?
uma dimensão de saúde emocional. Então, se eu estou no meio de uma guerra, estou percebendo que a minha alma está afetada, ou estou batalhando por alguém que está em aflição de espírito, ou eu estou em aflição de espírito, né? Então, essa oferta, ela tem o significado dela, tem a ver com essa questão emocional, com a questão da ofensa, da palavra contrária. E o propósito é liberação da alma. Assim como quando nós liberamos perdão, nós liberamos as nossas almas. Quem está entendendo, por favor, coloca no chat aí, entendeu, recebe. Eu estou trazendo aqui ensino porque eu creio que quando nós conhecemos a palavra, nós entramos em outro nível de libertação. Muitos já estão começando a praticar a oferta com propósito. Sempre ao dedicar a sua oferta, estabelecer o propósito. Então, se você, independente do valor, se você for fazer a oferta, duas coisas você tem que fazer, tá? Primeiro, dizer para a Rosaura qual é o propósito. E depois a Rosaura vai me informar e eu estarei entrando em contato para abençoar a tua vida. Porque sempre quando nós damos uma oferta, precisa a oração do sacerdote, liberando aquela bênção específica da oferta. Agora, quando o sacerdote não ora pela pessoa, especificamente diante da oferta da pessoa, significa que a pessoa está fazendo uma contribuição. Mas se nós formos entender oferta bíblica, nós sempre temos a figura do sacerdote liberando em cima da oferta a bênção que está destinada àquele propósito. Amém? Você está entendendo isso? Então, quando você fizer essa oferta, se você decidir fazer, aqui nós trabalhamos dentro de uma voluntariedade, né? Isso aqui ninguém tem obrigação de nada, né? Nós trabalhamos dentro de uma voluntariedade. Então, se você deseja fazer uma oferta, ao enviar a sua notificação para a Rosaura, já diga qual é o propósito da oferta. E aguarde que eu estarei, assim como aqueles que primiciam, que dizimam, eu sempre entro em contato abençoando, porque isso faz parte da minha função como sacerdote da vida de vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Então, está aí na tela nosso gasofilácio bancário, né? A nosso gasofilácio aqui, que numérico, está na tela aí, tá bom? Glória a Deus. Bom, vamos para a palavra. Estou muito animado para conversar um pouco com vocês hoje sobre a Bíblia. Quem é que foi abençoado no último culto, hein? Quem lembra da palavra que nós falamos da Nefesh? Quem estava com a Nefesh meio baixa aí, no último culto deu uma levantada na Nefesh. Hein? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Queridos, é uma alegria a gente poder estar diariamente, agora com as lives, né? Ministrando a vida de vocês. E a gente ainda está buscando no Senhor um direcionamento mais claro para ver onde tudo isso vai dar e até como vai ser depois que a gente retornar para Porto Alegre. Se a gente vai conseguir dar conta do recado de gerar conteúdos diários, tanto para a live como para o Telegram que a gente tem ali. Eu ainda tenho a ideia de começar a fazer agora devocionais em vídeos também, que é mais uma ação que a gente está pretendendo fazer, né? Aí mais editado, mais gravado de uma maneira melhor, né? Então, a gente está estudando como é que vai ser, né? Mas eu espero que todo esse tempo e todo esse investimento que Deus tem nos orientado a fazer esteja abençoando a tua vida, tá? Então, a gente vai sempre procurar gerar conteúdos que realmente vão impactar a tua vida, transformar a tua vida e principalmente ministrar o teu espírito para que você receba do Senhor uma transformação que vem dele. Amém, queridos? Vamos lá, então. Vamos ler em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Consegue uma aguinha para mim? Gênesis capítulo 11, versículo 1. E o que a palavra diz, então, em Gênesis? Ela diz o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e só uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar,
e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispensou ali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Quem já conhece a história da Torre de Babel? Quem já ouviu falar nessa história abençoada? A história da Torre de Babel, né? Eu acho que teve até uma novela da Globo uma vez que fez com esse nome, Torre de Babel, não teve? E tá me vendo aqui uma... Era da Globo mesmo, gente? É que eu não assisto a Globo, né? Quem é que assiste aí? Você deve saber, né? Mas olha só, vamos lá. O que significa Babel? Tá? Babel significa Babilônia. Para nós entendermos essa história, é uma história que muito tempo eu fiquei confuso. Como é que eles iam fazer uma torre para chegar no céu? Né? Um negócio meio doido, meio esquisito, né? Um negócio meio diferente, assim, né? E eu ficava meio, sei lá, um pouco desconfortável com essa história bíblica, né? Mas, agora estudando um pouco mais profundamente, eu percebi que para nós compreendermos algumas coisas da palavra, primeiramente a gente tem que entender qual era a cosmovisão de mundo daquela época. Porque com as lentes que nós temos hoje, fica muito difícil nós compreendermos o que eles faziam naquela época. Se nós, primeiramente, não vestirmos as lentes que eles tinham na época, compreendermos a cosmovisão de mundo, a cosmovisão daquilo que acontecia, como é que eles enxergavam até mesmo o planeta Terra, porque eles estavam dispostos a construir uma torre que chegasse até o céu. Então, estudando um pouco mais profundamente sobre isso, inclusive essa cosmovisão épica, naquela época, eles não sabiam que a Terra era redonda. E eles achavam que a Terra ela era uma superfície plana, assim como um prato. Redonda, mas plana. Pensa um prato, né? Um prato. E quem já viu aquelas boleiras, que é um prato e tem um negócio de acrílico em cima, que bota o bolo ali dentro? Quem já viu isso? Então, essa é a melhor explicação da cosmovisão sobre a Terra na época. Era a Terra plana, e aí tinha, então, nesse nível, a Terra. André Martins diz que tem gente que acha isso até hoje, é verdade, vamos lá. Tem a Terra plana, né? E aqui no nível da Terra é onde ficavam os montes, ficavam as águas da terra, né? Que eram dos rios, dos mares, as águas da terra. Embaixo da terra tinha o Sheol, ou inferno, e essa terra ela era sustentada por 4 colunas, né? Então tinha a terra, o Sheol, o inferno embaixo, sustentado por 4 colunas. Essa era a cosmovisão deles, tá? E aí tinha os montes e aí tinha o céu. Bom, vocês já ouviram falar da expressão primeiro céu, segundo céu, terceiro céu? Quem já ouviu falar isso na Bíblia? Então, a terra era assim, era a terra, e ali onde os homens ficavam era o primeiro céu. Era a terra e acima da terra o primeiro céu.
E aí onde tinham os astros celestes, né, o Sol, a Lua e as estrelas, tinha o segundo céu. E por cima dessa terra tinha essa tampa, então, da boleira de acrílico, né? Que era, acima dessa tampa, tinha o terceiro céu, né? E aí, nesse terceiro céu é onde Deus ficava e era onde também as águas dos céus ficavam. Então, eles entendiam que tinha alguns drenos, né? Nessa camada superior, nessa tampa, aonde eventualmente Deus mandava as águas dos céus, né? E aí, quando veio o dilúvio, que foi exatamente anterior a esse evento da Torre de Babel, eles entenderam que Deus agora abriu as comportas do céu. O que é as comportas do céu? É justamente aonde tem essa tampa celestial, é onde Deus abre as comportas, ou seja, esgaça esses drenos de uma maneira que as águas do céu descem para a terra. Eles também entendiam que esse prato, que era a terra, era algo limitado. Então, por exemplo, o povo daquela época não era um povo navegador, porque eles entendiam que se eles navegassem, eles iam para o mar e o mar ia terminar e ia cair num precipício. Então, eles entendiam que a terra era redonda e ao redor da terra era abismo, era precipício. Essa era a cosmovisão do mundo daquela época. Então, quem está entendendo aí? Está muito complicado aí de entender essa minha imagem aqui. É uma imagem mental, né? Talvez se eu tivesse desenhado ia ficar melhor. Mas como eu não sou do desenho, é melhor eu falar, né? Então, o que acontece? Lá, naquela parte de cima, era onde Deus ficava. E por esses drenos caía a água do céu, tá? E aí o homem na terra depois, e essa cosmovisão durou muito tempo no meio da cultura judaica dos hebreus, essa cosmovisão durou muito tempo porque até mesmo o sacrifício que eles queimavam no tabernáculo e depois no templo, a Bíblia diz que subia como aroma suave às narinas de Deus. E o que era isso? Qual era a coisa mais leve que poderia subir até o terceiro céu e encontrar Deus? Era a maneira do homem se comunicar ao Deus do céu. Então era a fumaça, né? O incenso que subia como aroma suave, passava pelo primeiro, passava pelo segundo céu e chegava até o terceiro céu, né? E lá no terceiro céu, então, ficava Deus, né? Ficava Deus e ele eventualmente mandava a água do céu, né? Então, essa era a cosmovisão do mundo daquela época, tá? E dentro dessa cosmovisão, qual é a mentalidade deles em querer fazer uma torre como essa, né? Essa torre, né? Essa torre, ela era, na verdade, uma rebeldia a Deus. Por quê? Porque Deus, antes da torre, tinha mandado um dilúvio que tinha matado toda a humanidade. E aí ficou Noé na sua arca, sem Cã e Jafé, os seus 3 filhos e as suas 3 esposas, e a esposa de Noé. E dali veio toda a geração. Então, a humanidade, no tempo de Noé, passou por um reset, né? Deus elimina todo mundo e fica 8 pessoas. 8 na Bíblia significa redenção. Então, aquela arca, ela teve uma redenção, uma família. E, mais uma vez, eu trago aqui o fundamento de que Deus encontrou um homem justo. Inclusive, eu estava vendo um vídeo que alguém postou aí do Thiago Brunet falando sobre a arca hoje. Achei muito legal a palavra dele, né? E ele disse, né, o vídeo, o Thiago falou o seguinte, que por causa de um justo, não importava se a esposa de Noé era justa, se os filhos não eram justos, mas por causa de Noé, um justo, toda a família dele foi salva. Ele ainda citou o texto, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso vem confirmar aquilo que eu já tenho trazido para vocês já, de que a ideia de Deus é salvar a família e não salvar o indivíduo. A ideia do Senhor sempre foi salvar a família, mas nós somos influência de uma teologia histórica da igreja que diz que a salvação é algo individual. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala em salvar a família sempre.
É claro que nós temos que tomar uma decisão individual, mas a Bíblia é clara que quando ela encontra um sacerdócio justo, o objetivo de Deus é estender a graça dele sobre toda a casa. Amém? Então, a palavra de Deus, ela sempre vai apontar para um livramento e salvar a família. Né? Uma vez eu até falei assim, ó, tem aquele casal que diz assim, ó, mulher, tá entrando água aí no teu lado do barco aí, tu vai afundar, tu vai para o inferno, né? Não, o propósito de Deus é salvar a família. Então, se a sua família ainda não se transformou, se o comportamento da tua família é degradado ainda, não se preocupe. Deus está trabalhando porque o propósito dele é salvar toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Amém? Você recebe isso? Amém? Ah, mas então quer dizer que alguém na família não pode se perder? Pode, não estou dizendo isso. Mas o propósito é sempre a salvação da família. E eu creio que um sacerdócio, ele santifica a sua casa. Amém? Então, esse é o objetivo bíblico desse ensino que nós estamos falando. Bom, então, entendendo essa questão de Babel, eles se rebelaram porque Deus, e aqui nós vemos a figura de Nimrod, até estava comentando isso com o irmão ontem. Nimrod era bisneto de Noé, e ele é da linhagem, ele era neto de Cã, que foi aquele filho de Noé que foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado, e essa linhagem de Noé foi que povoou toda a África. E olha só que detalhe interessante, o capricho do texto bíblico. E disse assim, olha, vocês, da linhagem de Cã, vocês serão servos, tanto de Sem, os semitas, e de Jafé. Vocês serão servos. Então ali, Noé liberou uma maldição, uma palavra maldita de maldição, de escravidão para Cã. E foram eles que povoaram a África. Olha que interessante isso. Que dado interessante histórico esse, para que nós entendamos que a Bíblia não está brincando, né? E talvez hoje muitos, né, ainda passam, né, vivem a maldição de uma palavra que foi liberada lá atrás, como eu falei na palavra de ofertas. E foi exatamente, eu não vou contar o episódio aqui, porque senão eu vou me alongar muito, mas foi exatamente isso. Então, Noé foi livre e a sua família foi salva porque Noé era justo. Ali a humanidade passa por um reset. E aí, Nimrod, que foi o que reinou sobre a Babilônia, foi um dos fundadores da Babilônia, que leia-se Babel. Esse cara, o nome dele já significa rebelião, né? E ali, essa rebelião por causa dessa torre era justamente o seguinte, olha, nós vamos fazer uma torre tão grande que ela vai sair do primeiro céu, ela vai passar pelo segundo céu e vai chegar lá naquela redoma de vidro, né? Ou de acrílico, e vai chegar lá, nós vamos chegar até o lugar onde Deus fica. Por isso que se nós entendemos essa cosmovisão, fica mais fácil entender o pensamento de que porque eles construíram uma torre dessas, porque eles achavam que se eles construíssem uma torre alta, eles conseguiriam então chegar no terceiro céu, que é onde Deus fica. E aí eles começaram a construir essa... Vamos falar um pouquinho, tá? Já falei. Vamos ler em Gênesis, que está essa história aqui, rapidinho. Gênesis 10, versículo 8. 10, versículo 8. Aqui está a linhagem, tá? Então, da linhagem de Cã. Cã teve um filho chamado Cuxi, né? Então, aqui Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. É a primeira pessoa que começa a ser poderosa na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, olha só. Então ele reinou, Nimrod. Foi Babel,
Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então, essa palavra Nimrod, o nome dele, já significa rebelião. E a Bíblia não fala isso, mas eu vou ler para vocês aqui agora um relato de Flávio Joséfo. Quem já ouviu falar de Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, ele foi um historiador da época bíblica. Ele é um historiador do primeiro século. E ele viveu e ele fez esses relatos em loco, ou seja, no local, onde as coisas aconteceram, ele estava ali anotando e gerando história. E aí ele escreveu o seguinte sobre Nimrod. Pouco a pouco, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus, olha só o objetivo, a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder, ou seja, do poder de Nimrod. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingido pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. Então o povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. E ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Então, olha só que interessante, Nimrod, ele provavelmente, e agora, diante de um relato de uma pessoa que estava em loco na época, relatando, foi ele mesmo que fomentou a construção de uma torre que seria uma torre que seria mais um ato de rebelião, já que o seu nome já significava rebelião a Deus. E eles estavam se rebelando para quê? Porque se porventura Deus mandasse um novo dilúvio, e eles não aceitaram o dilúvio, se Deus mandasse um novo dilúvio, eles poderiam se salvar e chegar até o lugar de Deus. Olha que tremendo esse entendimento, né? Então, qual foi a motivação? O que motivou Nimrod com a sua patota? Patota é velho, né? Isso denuncia a idade, né? Patota. Ó, o Martins ali se identificou, hein? Rodrigão também. Os irmãos de barba branca aí se identificaram. Então, Nimrod com a sua turma se rebelaram contra Deus, né? Se rebelaram contra Deus, decidiram assim, nós vamos construir essa torre, né? E muitas vezes, amados, eu comecei a meditar nesse texto. Bom, eu gosto de trazer um aspecto teológico, histórico, exegético do texto. Para quê? Para a gente poder entender o que aconteceu de fato na época, né? Senão talvez um texto desse fique muito distante do nosso contexto, né? Eu preciso trazer a história no contexto original para poder compreender o que a história me diz, o que a Bíblia me diz. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela não é só um livro de história, mas ela também é um livro de história. Ela é um livro que relata a história, ela relata a vontade de Deus e ela também é um livro teológico, ou seja, sempre tem um propósito teológico, tem um propósito de uma ação divina por trás dela, né? Mas ela também é um livro de história, só que ela não é o único livro de história. Existem muitos livros de história que corroboram com o texto bíblico para maior compreensão. E isso é uma das coisas que a gente estuda na teologia, né? Entender o que realmente aconteceu. Então, uma verdadeira compreensão do texto, interpretação do texto, requer muitas vezes que a gente vá para a profundidade de entender todos os seus elementos e todo o seu ambiente, para depois, então é isso que é, então é isso, né? Então fica mais fácil. Por isso, eu gosto de trazer, principalmente quando a gente fala de Velho Testamento, trazer, né, uma compreensão um pouco mais profunda para que a gente consiga entender o que Deus estava fazendo naquele tempo. Amém? Então, olha só. Eles tinham uma motivação para construir a torre. E o texto bíblico deixa claro que é fazer o nome deles grande, né? Um nome célebre sobre a terra, e para que eles não fossem dispersos sobre a terra.
mas Deus já tinha dado um comando de dispersão, de certa forma, né? Para que eles fossem, então, habitar nas terras ali do território Egito e África, né? Então, já havia um comando. Então, só que eles se rebelaram. E eles estavam ali dizendo, nós não queremos nos sujeitar a Deus, porque isso representa escravidão para nós. E eles decidiram não depender de Deus e construir a sua própria torre para se salvarem. Assim como Noé construiu uma arca, eles decidiram construir uma torre. Então, olha só, que interessante isso, né? Eu fiquei meditando nessa palavra e eu comecei a pensar como o homem ele constrói ou ele tem a tendência em construir torres para não precisar depender de Deus ou para não precisar se sujeitar ao Senhor, né? Nós temos na nossa natureza, na nossa essência, principalmente relacionado ao velho homem, uma inclinação a uma autossuficiência. Não estou dizendo que nós não temos que ter autonomia, mas uma autossuficiência significa que muitas vezes nós não contamos com a suficiência de Deus. E aí nós podemos nos estribar no nosso próprio entendimento sobre as coisas. E estes homens aqui, não há problema nenhum construir uma torre, mas o que motivou Deus a acabar com a festa foi justamente as motivações equivocadas que eles tiveram, né? E a Bíblia diz mais algumas coisas que eu já vou relatar. Qual era o propósito de Deus? Então, a motivação deles, o propósito deles era fazer um nome conhecido, célebre, e também não serem dispersos sobre a terra. Mas qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Era espalhá-los sobre a terra. Era exatamente o oposto, era espalhar todo esse povo sobre a terra. Não era propósito de Deus que eles ficassem concentrados ali. Quem está entendendo aí? O chat está mortinho da Silva hoje, hein? Meu Deus, Senhor, ressuscita esse chat aí. Coloca fogo aí, Jesus, nesse chat. Amém? Vamos lá. Estamos concentrados aí, a Dani está dizendo. Glória a Deus. Espero que seja na palavra, Dani. Amém? Eu estou entendendo, está dizendo. Amém. É legal que no Instagram a galera, o chat não para nunca, né? Mas aqui no Zoom, o pessoal fica mais cestroso, assim, fica mais piado. Não sei se é porque estão se olhando. Amém. Vamos lá então, queridos. Vamos lá. Vamos adiante. Agora, o que chamou a atenção de Deus, tá? É claro que eles tinham um propósito que não era... O propósito deles era um propósito rebelde. Ia contra o propósito deles, do Senhor. Mas o que chamou a atenção de Deus? Isso aqui é uma coisa que a gente já comentou em outras vezes, uma palavra muito interessante, que eles tinham apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E o Senhor fala uma coisa muito interessante, diz assim, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Nós já falamos que casa dividida não prospera, mas casa unida, casa que caminha unidade, prospera. Então, até o mal, para prosperar o seu intento, precisa de unidade. E eles estavam tendo unidade. E Jesus fala alguma coisa, que Jesus é a palavra, né? Quando fala Senhor, está falando da completude, né? Da trindade, né? Ele diz aqui, ó, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Meu Deus, então aqui mostra um exemplo claro de unidade, aonde fala que sendo um e tendo a mesma maneira de falar, ou tendo a mesma linguagem, não haverá restrição. Por isso que muitas famílias não dão certo, porque primeiro são divididos e não se entendem, não têm a mesma linguagem. Então, para você prosperar em muitas coisas, principalmente dentro da sua casa, você tem que acertar a linguagem e ter unidade nas decisões e convicções. Quem anda dividido vai sofrer muito. Agora, quem tem unidade, marido e mulher,
Isso é segurança para toda a família prosperar debaixo dessa unidade. Amém, queridos? Então, olha só. O que eles dizem aqui? Eles eram um e tinham a mesma a maneira de falar, a mesma linguagem. Mas esse não era o propósito de Deus. Isso só chamou a atenção de Deus. E aí eu pergunto, amados, o seguinte: o que nós estamos construindo nessa terra? O que nós estamos construindo de fato? Será que nós estamos usando até um princípio correto de unidade e de linguagem para construir aquilo que não é o propósito de Deus? Eu fico pensando, será que as coisas que eu estou construindo nessa terra, eu estou construindo para tornar o meu nome célebre? Ou estou construindo para cumprir um propósito divino e eterno? Porque sempre nós estamos escalando uma torre. Ou nós estamos construindo a torre da nossa vontade, ou nós estamos construindo a torre da vontade dele. Ou nós estamos construindo a torre do nosso propósito, ou estamos construindo a torre do propósito que ele plantou em nossas vidas. E aí é que está o ponto. Porque a torre, muitas vezes, quando ela está desalinhada com o propósito, mesmo tendo unidade, o próprio Deus interrompe o processo. A torre, quando está sendo construída fora do propósito do Senhor, não prospera. Ela vai prosperar até um ponto onde o princípio da unidade, da linguagem, vão se encontrar e vão começar. Mas quando Deus vier visitar a terra e visitar a tua torre, ele vai dizer assim, ó, confunde eles aí, porque isso aí não é para prosperar. Confunde tudo aí. Confunde a linguagem. Por isso tem tanta gente confusa hoje. Porque o próprio Deus, muitas vezes, ele mesmo pode estar impedindo alguma coisa prosperar na tua vida. Ele mesmo pode estar te olhando e dizendo assim, ó, isso não vai prosperar. Porque isso não é propósito. Eu falei uma vez num culto, eu acho que talvez numa escola de líderes, de uma figura para representar, né? Não sei se vocês lembram. Uma vez eu falei assim, ó, qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta, não é uma curva, né? É uma reta, né? Então, uma reta, ela é um sentido. É um caminho. Por exemplo, se eu pegar a estrada aqui e eu sair aqui de Arroio do Sal para o lado esquerdo, na Estrada do Mar, eu vou estar indo em direção a Porto Alegre, ou na 101, ou na Freeway, eu vou estar indo em direção a Porto Alegre. Mas se por algum descuido eu pegar para a direita, eu vou sair em Santa Catarina, eu não vou sair em Porto Alegre, ok? Então eu posso estar na estrada certa, na direção certa, mas no sentido errado. E aí, quanto mais gasolina tiver no meu carro, quanto melhor eu for motorista, quanto mais rápido eu andar, mais eu me distancio do propósito. Então, olha só, tem muita gente que está em Cristo, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Tem muita gente que está em Cristo, está em Jesus, mas ainda está vivendo no sentido errado, porque vive um propósito que não é dele. Está construindo a torre errada, está construindo a torre do propósito pessoal, de tornar o seu nome célebre, e não está construindo a torre de tornar o nome dele célebre. Mas eu vou te dar um segredo. Quando nós cuidamos de tornar o nome do Senhor célebre, ele também abençoa o nosso nome. Amém? Porque a palavra diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Não é verdade? Ainda, a palavra diz que aonde Deus foi abençoar Abraão, ele diz assim, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele falou o seguinte, no meio de tudo isso, ó, farei o teu nome grande, exaltarei o teu nome. Ou seja, amados, hoje não existe ninguém no planeta que não saiba quem foi Abraão. Quantos milhares de anos depois de Abraão? Então, olha só.
muitas vezes nós estamos dando todo o nosso sangue para construir uma torre que Deus não mandou a gente construir. E pior ainda, estamos construindo uma torre que está indo contra o propósito de Deus. E talvez você esteja orando, você está em guerra com o próprio Deus. E você não está entendendo que o próprio Deus está dizendo não. Não é o meu propósito. Não é, eu não te mandei construir essa torre. Ah, mas nós estamos em unidade, na mesma maneira de falar, ok, mas o meu propósito é que vocês sejam dispersos dessa terra. Não era para vocês estar aí construindo torre. Não era para ter essa rebelião, não era para ter essa desobediência. E aí, o que eu vejo é que muitos de nós estamos escalando a torre errada. Estamos construindo a torre errada. Por quê? Porque não, apesar de estarmos em Cristo, apesar de estarmos no caminho que é Jesus, nós estamos no sentido errado. Estamos no sentido da nossa vontade. Quando fala de sentido, é motivação. Eu posso até mesmo, amados, pregar o evangelho com a motivação errada. Tem gente que prega o evangelho com a motivação financeira. E a Bíblia diz que o evangelho não é fonte de lucro para ninguém. Eu posso ser abençoado com o evangelho, mas não é fonte de lucro. Né? Eu posso estar ministrando com a motivação errada. Eu posso estar fazendo ministério com a motivação errada. Eu posso estar fazendo tudo certo com a motivação errada. E quando eu falo de sentido, eu falo de motivação. Então, quanto mais você anda nessa estrada no sentido errado, com a motivação errada, mais você está se distanciando do propósito de Deus para a sua vida. E hoje o Senhor chama a tua atenção para você retornar ao propósito original. Amém? Você está entendendo, amado? Glória a Deus. Então a pergunta é, o que você está construindo, meu irmão? Que torre você está construindo? A sua motivação está alinhada com o propósito de Deus para a sua vida? Você está de fato alinhado nesse propósito para a sua vida? E por fim, eu te pergunto, você tem feito o cálculo correto? Eu quero abrir ainda em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Coloca ali para mim, Iago, por favor. Lucas 14, versículo 28, e diz assim, ó, pois qual de vós, Jesus falando aqui, tá, amados? Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, o que Jesus está falando aqui, amados? O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, ó, que quando você vai edificar uma torre, primeiro você se assenta. Primeiro você se assenta para fazer uma avaliação. Avalie o custo. Avalie se você tem condições de terminar. E aqui ele está falando de discipulado, de ministério, de chamada, de propósito. Você primeiro, antes de construir uma torre, verifica se a tua motivação está correta, meu filho. Porque senão, a qualquer intempérie aí da vida, você vai parar a torre no meio. Talvez o recurso não seja financeiro. Talvez o recurso seja o recurso de tempo. Tem gente que começa uma célula e depois diz assim, ah, não tenho mais tempo. Ai, cansei. Ah, tá chato, não gosto mais. Ou seja, entrou numa torre sem convicção. Tem gente que começa uma carreira e daqui a pouco assim, ai, que chato ter que trabalhar. Ah, orou para Deus te dar aquele emprego, aí você não tem vontade. Aí você diz, que saco, hoje é segunda-feira. Meu Deus, que vulnerabilidade. Começa a construir algo, começa a edificar algo e daqui um pouquinho já não está mais afim, está vulnerável na alma, está desistido, está chateado, está triste. Gente, você precisa se assentar antes de entrar num projeto de torre. Independente de que tipo de torre você vai construir. Mas essa torre, eu te digo, quando você for construir uma torre, essa torre, ela precisa
atender um propósito eterno, um propósito de Deus. E não se preocupe, quem vai fazer o teu nome célebre, quem vai agradecer o teu nome é o Senhor. Amém? Sabe por quê? Deixa eu te dizer, eu ministrei também semana passada, numa das lives, eu falei algo assim, olha, Deus deu a promessa para Abraão. Então a responsabilidade principal de cumprir a promessa é quem promete, não é quem recebe. Amém? Só que Abraão quis dar uma antecipada no negócio. Ele ficou preocupado porque ele era velho, porque Sara era velha, né? E ele resolveu dar uma passeada lá na escrava da Sara, né? E fez um filho com ela. Ou seja, ele fez confusão para ele. Ele gerou algo fora da bênção, fora da promessa. Por quê? Porque a promessa só tem validade aquilo que vem daquele que fez a promessa. Não adianta você querer dar um jeito humano naquilo que não é vontade de Deus. Então, olha só. Deus tem promessas para a tua vida. E Ele mesmo vai se encarregar de cumprir essas promessas. Se há algo que você possa fazer, é se preparar para receber a promessa. Em oração, se capacitando e fazendo aquilo que é a tua parte. Mas a promessa, a conclusão da promessa, a responsabilidade final é do Senhor. Se Ele te prometeu, Ele é que vai cumprir. E o problema é que muitas vezes, na espera, na demora, muitas vezes nós estamos aí edificando um monte de torre, querendo fazer a coisa acontecer e dando bola fora, né? E dando bola fora. Mas Deus, Ele tem uma promessa poderosa para a tua vida. Ele vai cumprir a promessa no tempo dele, no tempo certo. Fique firme, fique aliançado com Deus, esteja firme com o Senhor, né? Como diz lá em Jó 22, 28, se determinares algum negócio, o Senhor será firme contigo em teus caminhos, Ele vai te abençoar, Ele será por teu fiador, Ele será por teu tutor, Ele será por aquele que te dará o sustento, te dará a garantia, a baliza. Amém? Você está entendendo isso? Então, olha só, você não precisa atropelar as coisas. Mas tenha certeza que você está construindo a torre certa, com a motivação correta. Porque senão você pode estar entrando num barco furado, meu irmão. E o próprio Deus vai se tornar oposição na tua vida. Como foi para estes homens. Nós não podemos permitir nós chegarmos nesse ponto que o próprio Deus agora está nos opondo, porque estamos tão equivocados nas nossas motivações e colocando a mão para construções que não são propósito dele. Amém? Quem está entendendo a palavra aí? Amém. Glória a Deus. Talvez você tenha que abrir mão de algumas torres nessa noite, viu? É melhor você botar abaixo essa torre, meu irmão. Sentar, calcular de novo, fazer um alinhamento, porque você pode estar na estrada correta, como eu falei antes, mas a motivação é errada. O sentido contrário. Você precisa fazer uma avaliação hoje, para você alinhar a sua vida, e você está indo na direção correta e no sentido correto. Amém? Vamos orar? Então, assim, ó, quando nós estamos no culto, eu digo assim, aqueles que desejam vir à frente, receber essa palavra, né? Estejam vindo à frente agora para receber oração, né? Só que aqui nosso culto é online. Então, se você quer vir virtualmente à frente, coloque aí no chat eu, ou escreva frente, tá? Se você quer receber essa palavra na sua vida hoje, tá? De talvez até desconstruir algumas torres, viu? Talvez você descobriu que você está edificando uma coisa que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Sai logo dessa, meu irmão. Sai logo dessa. Você está no caminho certo, mas você pode estar com a motivação errada. Sai logo dessa, meu irmão. Pula dessa torre. Volta para a terra, põe os pés na terra de novo. E começa, agora se assenta e começa a fazer cálculos e olhar, Senhor, o que é teu, o que não é na minha vida. Pode tirar aquilo que não é teu e deixa só aquilo que é teu, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, muitas pessoas vindo à frente virtualmente. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel em todo o tempo. Obrigado, Papai, porque Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus cheio de amor, de misericórdia. A Tua graça está sobre nós. Pai, eu quero profetizar nessa hora sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor.
profetizar a tua paz e um entendimento da revelação desta palavra, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados pela tua palavra, Pai. Se tem porventura alguém que nessa noite identifica que está num projeto, que está edificando uma torre, que é fruto de uma vaidade ou de uma motivação equivocada, Senhor, que nós possamos ter clareza nas ideias e retomar o sentido correto, Pai, dessa estrada que estamos, Pai. Para que nós possamos caminhar debaixo da motivação correta, para que nós possamos caminhar debaixo do propósito correto, Pai, e receber a Tua palavra para que ela venha gerar vida em nossas vidas. Senhor, nós não queremos escalar a torre do orgulho, a torre da rebeldia, a torre da autossuficiência, Senhor. Não, Senhor, nós queremos contar com a tua suficiência, porque ela é mais do que suficiente para toda a humanidade. Nós precisamos disso para a nossa vida, Senhor. A provisão vem de ti, Senhor. Senhor, e se existe alguma vaidade no nosso coração, Pai, arranca isso em nome de Jesus. Senhor, nós queremos de verdade, Senhor, estar edificando a obra do teu reino nessa terra de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Sabemos que também há promessas para que o nosso nome também seja engrandecido nessa terra, sim, Senhor. Mas, Pai, que isso aconteça a partir de uma exaltação, primeiramente, do teu nome, Pai. Não queremos buscar a nossa vaidade própria, Senhor, não queremos buscar, Senhor, a glória própria, a honra, não, Senhor, nada disso. Mas livra-nos dessa mentalidade rebelde, Pai. Livra-nos, Pai, dessa rebeldia velada, Pai, desse pensamento contrário, em nome de Jesus, Pai. E nos dá uma mente santa, como foi a de Noé, Senhor. Nos dá uma mente justa, como foi a de Noé, Pai. E livra-nos de uma mente como a de Nimrod, Pai. Que nós tenhamos uma mente tratada por Ti, uma mente alinhada contigo, Pai. Senhor, que nós possamos também nesses projetos ter unidade, principalmente contigo. E com todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai querido, em nome de Jesus. Que dentro das nossas casas nós possamos ter uma linguagem só, Pai. Nós possamos ter concordância, Pai, com as nossas esposas, maridos. Que o sacerdócio tenha consistência dentro das casas, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua palavra seja esteio, seja base, Pai. Que a Tua palavra seja alicerce, Pai, para que aquilo que nós vamos construir, então, nessa terra, nós possamos ter a sabedoria de nos assentar primeiro, Pai, antes de ingressar em qualquer projeto novo, antes de começar qualquer torre, nós precisamos nos assentar, Pai, para fazer as contas, entendermos bem naquilo que estamos nos envolvendo, entrando, em nome de Jesus, Pai. Livra-nos, Pai, de negócios equivocados. Livra-nos, Senhor, de decisões equivocadas. Que as torres que formos edificar nessa terra sejam Tuas, Pai. E nós possamos, em nome de Jesus, ser movidos pelo Teu Espírito para cumprir essa obra sobre a terra. Em nome de Jesus, eu oro. E abençoa a vida de cada um que está aqui nesse culto online, Pai. Eu abençoa a vida de cada um que escreveu, que veio à frente, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa gerar vida, Senhor, para cada um que está aqui nesse culto online, em nome de Jesus. Muito obrigado pela fidelidade dos Teus filhos. Pai, eu quero abençoar as ofertas agora, Pai, que eles estão dedicando oferta de Hatat hoje, ou qualquer uma das outras ofertas, Pai, que sejam movidos pelo Teu Espírito, que Tu venhas, Pai, a trazer o Teu poder, Tu venhas trazer, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada família. Senhor, instala a Tua bênção nas casas, Pai, que as famílias sejam como pedaço do céu, Pai, cheia de paz, de alegria, de comunhão, de amor. Senhor, que as famílias possam estar sendo estruturadas emocionalmente nesse tempo, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos, amém e amém. Amém, amados. É uma alegria muito grande. Foi bom estar com vocês. Não esqueçam, amanhã, 19 horas. Amanhã eu coloco no YouTube a palavra do apóstolo Levi. E amanhã, 19 horas, a continuação vai ser. Nós vamos entrar agora nas profundidades, hein? Nos mistérios aí. Ó. Vamos participar dessa live em nome de Jesus, 19 horas. Eu espero vocês. Eu achei até que teria mais gente, né? Mas parece que esse assunto não desperta muita gente.
mas amanhã o assunto vai ser muito profundo, hein? Então, por favor, compareça na live às 19 horas, vamos honrar a vida do apóstolo Levi com a nossa presença, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Vou abrir aqui o microfone para vocês darem um tchauzinho. Graça e paz, igreja. Deus abençoe. Obrigado aí pelo cumprimento do dia do pastor, viu? Muito obrigado, viu? Ó, queridos, Deus abençoe. Amém. Amor. Deus abençoe muito. Fiquem na paz de Jesus. Amém. Amo vocês em profundidade, viu? Não vejo a hora de estar com vocês, pessoalmente. Prepare-se, vai ser em breve. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Beijo, igreja. Saudade de todo mundo. Beijo, beijo. Amor. Esse Juliano é fã do tio Rodrigo, hein? Oi, Juliano. A Maria. Tchau, gente. Tchau, até. Beijo. Beijo.